Olá, amigos, olá, amigas de Capivari. Eu falo especialmente para os meus conterrâneos de Capivari, mas acho que o que eu vou dizer pode valer para outras cidades do país que vivem uma realidade semelhante, ou seja, em que nós temos um pequeno número de eleitores, né? Um número, no caso de Capivari, 35 mil eleitores, e das dificuldades que nós temos para organizar um partido na cidade. Nós estamos descobrindo na prática, da pior maneira possível, dolorosamente, a importância da política para a vida das pessoas. Nós estamos todos vivenciando a tragédia que é a ausência de um líder, de uma pessoa qualificada e preparada para liderar uma nação, para comandar um povo, especialmente num momento de crise gravíssima como a que estamos vivendo, que põe em risco nada mais, nada menos do que a vida de milhares de pessoas, com projeções alarmantes de perda possível de milhões de vidas, de mais de 1 milhão de vidas só no Brasil. Ao mesmo tempo, nós estamos às vésperas das eleições municipais. Hoje é dia 2 de abril e nós temos apenas 3 dias para que possamos filiar pessoas que, porventura, queiram se candidatar a um cargo eletivo nas eleições de 4 de outubro deste ano. Nós temos hoje, dia 2, nós temos o dia 3 e o próprio dia 4, depois de amanhã. Isso porque a legislação eleitoral ela exige um prazo mínimo de filiação entre a data da eleição e a data da filiação de 6 meses. E essa data, esse limite, ocorre agora, dia 4. Quem não se filiar até o dia 4 não poderá participar do pleito. E neste ano vão estar em disputa os cargos de prefeito, de vice-prefeito e de vereador. Em Capivari nós temos um modesto grupo de filiados, um aguerrido, valoroso, porém ainda diminuto grupo de filiados. Mas o dado interessante é que os resultados eleitorais nos últimos pleitos nacionais revelam que nós temos milhares de petistas na cidade, de pessoas simpatizantes do PT, simpatizantes de Lula, de Dilma, de Fernando Haddad. E isso eu digo baseado nos resultados das eleições, das votações dos pleitos desde 2002, quando Lula foi eleito presidente no seu primeiro mandato. Naquele ano, em 2002, em primeiro turno, Lula teve 7.389 votos e chegou no segundo turno a 9.572. Em 2006, ele teve 5.753 votos em primeiro turno, tendo chegado a 8.602 votos em segundo turno. Em 2010, Dilma, no primeiro turno, teve mais votos do que Lula no anterior. Ela teve 6.882 votos e chegou a 8.415 em segundo turno. Em 2014, que foi aquela disputa mais acirrada que ela teve com Aécio Neves, ela, em primeiro turno, teve 3.912 votos e chegou a 5.865 votos em segundo turno. O Fernando Haddad, que enfrentou toda a dificuldade possível, com Lula preso justamente para não ser candidato, com aquela avalanche de fake news contra ele, dizendo horrores da pessoa dele, da pessoa da vice dele, e mais aquela facada misteriosa que, né, humanizou aquele ser abjeto que hoje nos desgoverna, Fernando Haddad teve 2.533 votos em primeiro turno e mais que dobrou em segundo, chegando a 5.228 votos. Ou seja, as nossas votações em Capivari, nos pleitos nacionais, nunca foram inferiores a 2.500 votos, considerando o último pleito que foi o desempenho mais
mais danoso, mais difícil do partido nas eleições, em todas as eleições. E chegaram até a mais de 7 mil em alguns momentos. O número em primeiro turno, às vezes, dobra e chega até a triplicar, normalmente dobra e chega até a triplicar em segundo turno. Aí eu me pergunto, onde é que estão esses petistas, esses companheiros trabalhadores, essas pessoas que acreditaram, que votaram e que frequentemente votam no Partido dos Trabalhadores, em Lula, em Dilma, em Haddad. Eu quero me dirigir a você de Capivari, portanto, que sempre votou e que sempre vota no PT, que votou em Lula, que votou em Dilma, que votou em Haddad. Você é uma pessoa especial, você sabe, você tem a consciência, você tem o discernimento dos fatos, você sabe separar o joio do trigo. Você compreende o que foi toda a campanha sórdida que a elite do atraso, com apoio fundamental da mídia, fez contra nós, contra nossas lideranças, contra os governos do PT. Você sabe, como eu, os interesses envolvidos, o que está em jogo nas disputas eleitorais. Você sabe, como eu, as razões pelas quais Dilma foi retirada à força do poder, mesmo sem ter cometido crime de responsabilidade. Nós sabemos também por que foi que Lula foi perseguido anos a fio, investigado até as entranhas, ele, a família dele, os filhos dele, e que acabou sendo condenado, depois de toda essa longa investigação, apenas por 2 reformas em propriedades que não eram, não foram, não são e jamais seriam dele. Propriedades de outras pessoas. Como se isso fosse uma propina. E nós sabemos todos que os processos contra ele correram de uma maneira mais rápida, diferente, diferenciada do que normalmente ocorre. Eu sou advogado e eu sei o que eu estou dizendo. E correu justamente para que houvesse tempo de a condenação de primeiro grau ser confirmada em segundo grau, que era justamente para ele não poder concorrer à presidência da República, naquela eleição que ele liderava as intenções de voto. E justamente também para que e também foi preso justamente para que ele não pudesse se expressar, ele não pudesse fazer campanha a favor de Fernando Haddad. Ele foi preso e ficou isolado do mundo, nem entrevistas que qualquer outra pessoa presa pode conceder normalmente, ele pôde conceder. Então você sabe quais são os interesses, né? Você sabe que ele foi preso ilegalmente, inconstitucionalmente, para ser calado, enfim. E você sabe da quantidade de mentiras que a campanha de Bolsonaro disparou contra Haddad e Manuela pelo WhatsApp, com patrocínio, via Caixa 2, de grandes empresas, em geral devedoras da União. E você sabe, fundamentalmente, a importância que tem um político bem preparado, qualificado, competente, sobretudo sintonizado com as necessidades do povo, com empatia com o povo e realmente com vontade e determinação de fazer o que tem de ser feito, de realizar a justiça social, como é o caso e como fizeram Lula, Dilma e o próprio Haddad enquanto prefeito de São Paulo. Eu me dirijo a você, mulher, às mulheres primeiramente. O PT foi o partido que propôs a cota mínima de gênero, que incentivou a participação das mulheres na política, desde Luiz Erundina, Marta, até chegarmos aos dias de hoje, em que, mesmo sendo minoria, as mulheres exercem importante representação na vida pública. A exemplo da deputada federal Gleisi Hoffmann, nossa presidenta, como a própria Dilma, como Érica Cocai, Natália Bonavides, Margarida Salomão, Benedita da Silva, as nossas deputadas estaduais, a Bebel, aqui da região, a Beth Saão, a Márcia Lia, né? E as dos outros partidos também, a Sâmia Bonfim, a Fernanda Melchione do PSOL, entre tantas outras que se destacam no Congresso e na vida pública em geral.
Você que é professora, você que é advogada, você que é servidora pública, dona de casa, trabalhadora da indústria, do comércio, você é aposentada. Nós estamos fazendo um chamamento a você que sempre votou no PT. A política da sua cidade merece ter um ganho significativo com a sua participação. Você não pode cruzar os braços, porque se você cruzar os braços, nós vamos continuar elegendo desastres como esse que hoje nos desgoverna em âmbito nacional. Eu falo também aos jovens, aos rapazes, às moças. Vocês têm a vitalidade que a cidade precisa. Vocês têm e são o oxigênio que a sociedade necessita para respirar novos ares. Eu fui eleito vereador muito jovem, eu tinha 24 anos, e sei da importância da participação da juventude na política local. Falo a todos os trabalhadores da cidade e do campo, dos que moram nos bairros, no centro e na zona rural. Eu quero conclamar a vocês todos, petistas de Capivari, a você que votou em Lula, em Dilma e em Haddad. Você pode colaborar para melhorar de forma extraordinária o nível da política de Capivari. E vale também para você, eleitor ou eleitora dos outros partidos de esquerda que não estão organizados em Capivari, que não estão regularmente estruturados. Venha conversar com a gente. O prazo é curto, está se escoando. Filiar-se não obriga ninguém a ser candidato. Você se filia agora, pensa e depois decide. O importante é se filiar agora, porque quem não se filiar até 4 de abril estará definitivamente alijado da eleição. Não poderá ser candidato de forma alguma. Venha filiar-se, venha conversar conosco. Depois teremos uns 3 ou 4 meses até as convenções para decidirmos sobre a candidatura, sobre como será. Veja nos comentários aqui abaixo como fazer. Muito obrigado pela atenção.